Boa noite! E aí, Zu, me fala como é que tá meu som aí, já que você entrou, como é que tá? Tá bem aí? Me ouve direitinho? Boa noite, vamos entrando, vamos convidando outras pessoas para a gente poder estar reunido mais essa noite. Obrigado, Zu, pelo retorno aí. Boa noite aos companheiros que estão chegando. Vamos dar um tempinho para o Instagram avisar algumas pessoas, para outras pessoas estarem entrando também até das 7 horas, tá bom? Tia Angelina, meu amor, que saudade! Obrigada! Vamos ouvir uma musicazinha para a gente ir se ambientalizando, para que a gente consiga sintonizar bastante com o alto aí, para que essa noite a gente colha reflexões muito consoladoras. Essa é a nossa intenção da noite. Boa noite a todos, vamos chegando. Boa noite, Marcelo, que bom ter você aqui, meu amigo. Lélia, saudades também, meu amor. Boa noite, quem tá chegando aí. Nós estamos dando um tempinho para poder mais pessoas estarem chegando, tá bom? Travou? Já voltou ou tá travado ainda? Aqui tá normal, tô vendo todo mundo subindo aí. Sejam bem-vindos todos. Ah, então tá bom, não travou aí não, né? É a internet da amiga lá em cima, então que deve... Isso, deve ser a internet da pessoa. Valeu aí pelo retorno, gente. Vamos esperar só mais uns minutinhos, a gente já começa, tá bom? Gente, eu tenho amigos pessoais entrando, quanta gratidão por vocês estarem aqui comigo. Que bom, muito obrigada. Amigos queridos estão entrando aí, que legal. Bom ter vocês aqui, uma oportunidade muito grande. Gente, eu quero pedir uma coisa para vocês, tá? Hoje eu falo da minha casa, eu tenho duas casas. Eu tenho o JEP, que é uma casa, e tenho a minha casa aqui física. Hoje eu abro as portas da minha casa para que vocês possam estar comigo nesse momento em que a gente vai falar de espiritualidade. Então eu quero fazer um convite lá na casa. Quando a gente chega, a gente já coloca um copinho com água para que a espiritualidade superior possa estar fluidificando essa água. Eu queria convidar todos vocês para pegar um copinho com água. Se você está na sua casa aí, tem uma ou duas pessoas, coloque um copinho para cada uma, ou coloque uma garrafinha de água, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai estar visitando a casa de cada um de vocês, para estar magnetizando essa água, para que no final das nossas reflexões a gente possa se nutrir também
dessa água fluidificada, tá bom? Então eu convido quem quiser, não é obrigatório, por favor. Então pode colocar um copinho de água aí pertinho de você. Sinta-se à vontade, fica aí sentadinho, deitado. Dá pra gente refletir bastante sobre isso, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu dar um pause aqui na música para que a gente possa começar as nossas reflexões da noite. Boa noite para todo mundo que está aqui, que eu não tinha dado um boa noite ainda, um oi. Que a paz de Jesus nos ampare em mais essa noite de reflexão, tá bom? Eu vou abrir aqui uma lição do livro Pão Nosso para que a gente possa fazer a nossa leitura preparatória, tá bom? Eu não tinha escolhido, gosto muito de abrir aleatoriamente, porque sei que nunca é aleatoriamente. Então vamos lá. Convite ao bem é a lição de hoje. Mas quando fores convidado, vai. Isso está em Jesus, quem disse isso foi Jesus, está em Lucas capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sobre a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminham para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Vou convidar a todos para a gente elevar os nossos pensamentos, para fazer uma prece, pedindo a Deus a proteção para mais esse momento de reflexão sobre as tuas verdades, que possamos, Senhor, estar conectado com o mais alto, recebendo as vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio que nós tanto precisamos neste momento. Ampara, Senhor, a todos que estão presentes, aqueles que não puderam estar. Tu conheces, Pai, a necessidade de cada filho. Que o Senhor possa restaurar fisicamente e espiritualmente cada um de nós. Ampara durante mais esses instantes de estudo. Visita os lares necessitados do teu amparo. Ampara o nosso Brasil, o nosso planeta, que passa por esse momento. Mas sabemos que tu está no comando de tudo. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Gente, vamos lá. Hoje a nossa reflexão é sobre a passagem bíblica. Ela está em Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27. Ela também está em Marcos, no capítulo 4, versículo 36 a 41. Também está em Lucas, no capítulo 22 a 25. Confesso para vocês, meus amigos, que eu estou um pouco nervosa. Minha primeira vez, relutei tanto enquanto lá na casa de fazer live, de fazer ao vivo, e hoje eu estou aqui
mas é de coração que eu estou aqui presente com vocês. E a gente que fala, né, normalmente sempre brinca assim que primeiro a gente fala para nós, né? O palestrante fala primeiro para ele mesmo, porque o ouvido está mais perto que a boca. Mas agora, nesse momento de pandemia, isso se torna mais claro ainda, porque além do meu ouvido estar mais perto da minha boca, eu só me vejo, né? O máximo é um comentáriozinho de vocês aí, mas eu tô falando e como se estivesse me vendo no espelho falando para mim mesmo sobre isso. Então a gente vai falar sobre Jesus acalma a tempestade, é a passagem que eu escolhi para que a gente possa estar refletindo nessa noite. E eu quero fazer um convite agora para que de fato a gente sinta essa passagem de como ela é importante nesse momento que nós estamos. O Evangelho, quando a gente pega o Evangelho, a gente precisa sentir ele de fato. Senão as palavras são mortas. A gente lê, acha que foi numa história passada há tanto tempo e que ela não traz nenhum sentimento, não nos move. Então eu quero convidar quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, mas eu quero narrar essa passagem para vocês de uma forma diferente hoje, para que a gente possa se envolver em vibrações mais salutares. Eu quero convidar vocês a respirar profundamente, soltar o ar e convidar vocês para uma viagem. Estávamos nós nesse final de tarde lindo, no entardecer, na beira da praia. A presença do Mestre estava conosco. Era Jesus que tínhamos passado o dia inteiro com ele. Ele curou muitas pessoas neste dia. Ele curou leprosos, curou cegos. Falou sobre a importância da fé, de quanto ela era importante e o quanto um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda poderia fazer a diferença para nós. E aí, cercados de uma multidão, Jesus olha para aquele mar, onde tinha vários barquinhos ali atracados, nos convida especialmente os seus companheiros para que a gente adentrasse no barco com ele e fosse até a outra margem. Olhamos para aquele céu lindo, assim findar, aquele mar em que a gente mal conseguia olhar a outra margem, mas confiantes na presença daquele mestre, que tínhamos passado o dia inteiro com ele, vendo tantos feitos, tantas grandiosidades, nos sentimos encorajados, mesmo conhecendo as dificuldades daquele mar naquela época, em que, no final do dia, poderia acontecer tempestades de improviso, o céu poderia ficar nublado, chegar trovões. Nós, pescadores daquela época, conhecíamos as adversidades que poderíamos encontrar embarcando com Jesus. Mas mesmo assim, resolvemos deixar a multidão e adentrar ao barco com Cristo para ir até a outra margem. O mestre, cansado, quando embarcamos, logo deita e pega no sono. Nós, olhando a beleza daquele final de tarde, navegando naquele mar, sentimos-nos aliviados e respiramos profundamente aquela brisa tão gostosa que o mar nos traz. Ah, como é bom sentir o cheiro de mar, sentir a tranquilidade das águas e enxergar a imensidão que desbrava na nossa frente. Olhávamos, contemplávamos, refletíamos sobre os feitos que havíamos visto o Cristo realizar naquele dia. Mas, de repente, diante de tantas conversas, nos distraímos. E quando percebemos, vemos que as nuvens escuras começam a aparecer. De repente, os ventos e aquela brisa suave que sentíamos começam a ficar mais fortes. E os ventos começam a balançar as velas do nosso barco de uma forma diferente, mais agressiva. Olhamos para Jesus e ele continua lá dormindo tranquilamente. Então começamos a conversar entre nós. Gente,
o nosso barco vai sucumbir. Olha o tempo, vamos pegar uma tempestade violenta. Não, calma, vamos remando, nós vamos chegar até a outra margem. Mas de repente, começa-se a tempestade, o nevoeiro, as nuvens muito escuras, o vento, a água começa a entrar dentro do nosso barco, o desespero bate à nossa porta, o medo nos assombra. E então decidimos acordar o mestre. Vamos acordá-lo? Será que ele não está percebendo que está entrando água no nosso barco? E então João resolve acordar Jesus. Jesus, acorda! Estamos passando por uma tempestade. Está entrando água no nosso barco. Jesus olha para os seus discípulos, vê outros barcos também seguindo junto, acalma a tempestade, pede que os ventos cessem, olha para o mar, dá a ordem que ele fique tranquilo. Então olha para nós e pergunta: por que temeis? Ainda não tendes fé o suficiente? E aí, silenciamos dentro de nós aquele coração agitado que antes estava tão tranquilo e de uma hora para outra se desesperou. E entre olhares, perguntamos um para o outro: quem é este homem que os mares obedecem e o vento obedece? E assim, terminamos essa passagem para que possamos refletir sobre ela. Pontuaremos algumas coisas essenciais. Respire fundo. Nosso barco atracou. Passou o desespero. Tenho certeza que alguns sentiram o medo neste momento da água entrando no nosso barco. Mas é disso que a gente precisa falar. Sobre essa tempestade que assola os nossos corações. É sobre este momento que não tem como a gente, por mais que a gente pense assim, não vamos falar de pandemia, vamos falar de coisas que aumentem a nossa autoestima. Mas falar das dificuldades é se enxergar nelas e reconhecer a força que cada um tem dentro de si. E aí eu separei alguns pontos, alguns pedacinhos para que a gente possa refletir sobre cada uma delas. Lembra quando quando os discípulos estavam lá na beira, no início dessa viagem com Cristo? Naquele momento, Jesus tinha falado para eles de várias coisas que eram importantes para que a gente pudesse passar pelas dificuldades. Jesus tinha curado leprosos, tinha curado cegos, expulsado os demônios de pessoas, tinha falado da importância da fé que transporta as montanhas, que se a gente tivesse um grãozinho do tamanho de uma mostarda, seria suficiente para que a gente passasse, para que a gente superasse uma montanha. E olha que quando a gente está no pé da montanha e a gente olha lá para cima, dá um desespero em saber o tanto que a gente ainda precisa caminhar, o tanto que ela é grande e o quanto a gente é pequeno. E Jesus fala que essa fé seria suficiente se fosse bem pequenininha. E essa passagem é interessante que ela começa no cair da tarde. Depois de um dia inteiro de trabalho, no finalzinho do dia, a gente é convidado a testar a nossa fé. Eu falo que, olhando para essa pandemia, quando começou esse ano, por exemplo, no início,
Logo que teve, não vou me lembrar agora, teve um país aí que atacou um outro e ficou todo mundo apreensivo. Ah, vai sair a Terceira Guerra Mundial, vai sair a Terceira Guerra Mundial. Tinha muita gente apreensiva achando isso. E aí, por isso cessou. De repente veio essa pandemia, a gente achou que era só lá na China. E ela chegou pra gente. No finalzinho do nosso dia, para testar a nossa fé. E pra gente que acha que tem mania de falar que já é tarde, nunca é tarde pra gente testar a nossa fé, né? Jesus convida no final do dia. Nunca é tarde pra gente recomeçar. E é justo no final do dia que ele convida os discípulos a se despedir da multidão. Porque, gente, essa passagem, ela não fala só de um acontecimento que teve lá nos tempos da Galileia. Não. Esse barco que a gente está pegando para fazer essa travessia é esse corpo que nos foi dado. A doutrina espírita nos esclarece muito em que a gente acredita na lei da reencarnação. Que nós fomos criados simples e ignorantes no sentido da falta de conhecimento, por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente foi criado simples e ignorante e vamos galgando vários degraus até chegar à perfeição. Então a gente vai trocando de corpo a cada nova experiência para que a gente possa adquirir virtudes, qualidades até se tornar perfeito. Então esse barco que a gente adentra é essa encarnação. E nunca é tarde para a gente embarcar, recomeçar, reconstruir e refazer o que é preciso. E ele nos convida a adentrar nesse barco. Só que para adentrar nesse barco a gente precisa se despedir dessa multidão. Essa mesma multidão que às vezes nós deixamos ser arrastados por ela. Em que, eu vou fazer porque todo mundo faz. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso? Se está todo mundo fazendo, eu posso fazer. Para que a gente possa acertar, fazer melhor, a gente precisa se distanciar dessa multidão que muitas das vezes permanece no erro durante longos anos por escolha própria. E o que distingue a gente nessa tomada de decisão para que a gente pegue o barco e entre mar adentro é a nossa vontade. A vontade ela é uma força que nós não temos noção. Eu tenho aquela pergunta, né, no Livro dos Espíritos que fala assim: o que precisa para que a gente possa vencer as nossas más inclinações? E ele fala, e os espíritos respondem que a gente precisa de vontade, o quanto é pequena a nossa vontade, né? Então, nós não sabemos, nós não temos noção de quanto a nossa força de vontade pode nos impulsionar para nos tornarmos essas criaturas que Deus espera que a gente se torne. E aí Jesus, quando convidou, deixou bem claro que nós chegaríamos à outra margem. Isso foi muito bacana. Porque a gente sabe que a gente vai chegar à perfeição. Mas há momentos na nossa vida em que a gente não acredita que a gente vai dar conta disso. E quantas vezes, se a gente for olhar para trás hoje, eu já tive momentos na minha vida, e sei que cada um de vocês também já teve, de falar assim: eu não saio dessa. Eu não vejo saída para essa situação. E de repente, no desenrolar dos dias, das horas, as coisas se ajeitam. A gente sabe que vai dar conta, mas há momentos durante as tribulações que a gente não consegue enxergar essa proposta que Deus tem para cada um de nós. É difícil a gente perceber o quanto que, independente do que a gente faça, nada nos separa do amor de Deus. Nada faz com que aquilo que aqui nós somos destinados, que é a perfeição, vai nos impedir de chegar a isso. Só existe uma coisa que pode nos impedir de chegar até lá.
Na verdade, não vai nos impedir, vai atrasar a nossa marcha, que são as nossas próprias escolhas equivocadas no mal. Ela nos paralisa, mas chega um momento em que a gente cansa de se fazer o mal, cansa de pensar no mal e seguimos adiante. O interessante é que quando a gente adentrou nesse mar, nós não fomos sozinhos. Tinha outros barcos junto conosco nessa caminhada, nessa jornada para o outro lado da margem. Isso é um fator muito importante. A gente de fato saber que estamos todos tentando fazer a mesma travessia com direção a outra margem. Há aqueles que estão de transatlântico, há aqueles que estão de barquinho, há aqueles que estão em bote bem pequenininho, mas todos estão fazendo a mesma travessia. E isso é importante para que a gente respeite a velocidade, a constância de cada um nesse caminho. E aprenda que essa travessia fica mais fácil quando vamos juntos. Mas podemos fazer a opção de ir sozinhos também. Vamos mais devagar, vamos nos sentir mais inseguros, mas vamos. E a travessia, ela começa sempre aparentemente tranquila. O motor não tem a mesma velocidade não, Rê. Essa viagem, ela começa aparentemente tranquila. É impressionante quando a gente toma a decisão, eu vou mudar isso ou eu vou fazer tal coisa. A gente começa super empolgado, né? É na dieta, é na atividade física ou quando a gente cai em si em alguma coisa que a gente precisa refazer. E aí a gente vai super empolgados, né? A viagem começa tranquila. Mas vai passando as horas, aquilo já não vai ficando tão prazeroso. Porque a gente acha que tudo tem que ter muito prazer, né? A gente é da lei do menor esforço, né? Acha que tudo tem que ser muito bom o tempo inteiro. E aí a gente começa, aí vai passando as horas, a gente vai ficando mais desanimado. Os ventos que antes era aquela brisa acolhedora, passa a ficar mais forte. O mesmo vento que antes refrescava, começa a bagunçar os nossos cabelos, começa a trazer as nuvens pesadas para o nosso céu. E aí, através dos nossos pensamentos, que são ondas, André Luiz descreve isso muito bem no livro Mecanismo da Mediunidade, que nossos pensamentos são ondas, e essas ondas se juntam a outras ondas na mesma frequência. E é aí que quando somos invigilantes, a espiritualidade inferior consegue nos alcançar. E aí aquelas desculpas que a gente, antigamente quando era católico, colocava a culpa no demônio, né? Colocava a culpa no inimigo. Hoje nós somos espíritas, a gente coloca a culpa nos nossos obsessores, né? Às vezes eles não tem trabalho nenhum, é a gente mesmo que se auto-obsedia, né? E aí que a gente baixa o nosso padrão, a gente vai ficando mais cansado, mais temeroso. E essas ondas encontram sintonia. E aí começa a entrar água no nosso barco. E a gente começa a ficar desesperados. Mas lembra que Jesus está lá no nosso barco, deitadinho, de boa. E a gente olha para um lado, olha para o outro e o desespero vai aumentando, o coração vai ficando acelerado. E a gente acha que não vai dar conta, que o nosso barco vai afundar, a gente vai sucumbir. E Jesus continua lá. Será que ele não está se importando? Cadê Deus que não está vendo a dificuldade que eu estou passando?
quantos de nós já pensou isso e já blasfemou isso inúmeras vezes? Cadê Deus? Cadê Jesus que não tá vendo, tá no barco e não tá vendo que o negócio tá descambando? É nessa hora que nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e Ele tá só à espera do nosso chamamento. Essas dificuldades que a gente precisa passar são provas para que a gente consiga evoluir. Infelizmente, a grande maioria de nós, nem todos, tá? A grande maioria de nós só consegue despertar durante o sofrimento. Quando o sofrimento bate a porta, quando a dor bate a porta, quando a falta de saúde bate a porta, quando a falta de dinheiro bate a porta, quando a falsa ilusão de poder bate a porta. Infelizmente, nós só conseguimos se lembrar de que Jesus está no nosso barco no momento de desespero. Já pararam para pensar nisso? Vocês já imaginaram? Vou dar um exemplo bobo. Eu fazia aqui em casa somente uma vez por semana o evangelho, no lar. Nesse momento de pandemia, eu logo dei jeito de fazer toda noite. Aí, né, que a gente tá sendo aí nesse momento de transição, quem vai, quem não vai, o que a gente vai ter que passar, a gente se depara de lembrar que nós não estamos sozinhos nesse barco, que nós podemos chamar Jesus para que Ele acorde e acalme a tempestade. E aí esses dias eu descobri, porque assim, não sei vocês, mas a gente vai lendo e se esquece, né? E eu descobri uma pergunta muito legal no Livro dos Espíritos, a pergunta 738, só pra gente falar sobre essa questão de pandemia aí. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Os Espíritos respondem, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Bom, todos nós já sabemos o que é bem e o que é mal, né? É o homem que não os aproveita. É necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Fala-se quando o sofrimento não bate na porta, que a gente de fato não sente essa fraqueza. E aí na pergunta 783 ele continua. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A gente sempre vai progredir de forma lenta, tipo, não dá pra gente dar um salto? E aí os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carrunchoso edifício do passado que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Olha como é que essa pandemia fez a gente voltar para dentro de casa.
Antes a gente vivia mais fora do que dentro da casa física. E se não bastasse nos fazer voltar para dentro da casa física, fez a gente voltar para dentro de nós mesmos e olhar o que é essencial para nós. A gente se distraía com as coisas da materialidade e não enxergava o valor de ter o contato com aqueles que nós amamos e que nos são caros. O quanto a gente vai valorizar um abraço quando a gente puder abraçar todo mundo. O quanto a gente vai valorizar estar entre amigos de verdade. Não estar entre amigos com o celular na mão, mas de fato estar presente. O quanto a solidariedade se mostrou presente nesse momento de pandemia. Então Deus, em sua infinita sabedoria, usa desses recursos, de tempos em tempos, para nos alertar e nos fazer progredir. Com essas dificuldades, às vezes, o Cristo faz a gente progredir em meses, coisas que a gente demoraria séculos para progredir. Essa transformação, que esse momento de tempestade que nós estamos passando vai ser na nossa vida, que a gente vai colher isso, vai demorar um pouquinho. Apesar de hoje a gente já está vendo muitos movimentos fraternos, caridosos por esse mundo aí sendo divulgados. Mas a gente ainda vai colher os frutos desse momento. Porque a gente ainda vai precisar assimilar na nossa mente todos esses processos ponto a ponto. Questão por questão dessa prova que nós estamos passando. E aí, Jesus dormia. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias, a gente no fundo sabe. Agora, o que faz diferença é se nós estamos com Deus o tempo inteiro. Já pararam para pensar nisso? É muito bacana quando a gente fala assim, eu acredito em Deus. A gente tem mania de falar que acredita em Deus, mas acredita em Deus nos momentos bons. Quando chegam os momentos difíceis, a gente parece que esquece. A gente se sente sozinho. A gente fica inquieto. A gente fica ansioso. Olha só, eu sendo instrumento do Cristo nessa noite, sabendo que a espiritualidade estaria comigo, que meu anjo da guarda, os bons espíritos, eu fiquei ansiosa o dia inteiro. Como é que pode? Eu já sei, já fiz inúmeras falas e sei o quanto que a espiritualidade me intui e está comigo neste momento, que eu só sou uma ponte, mas mesmo assim, isso não impediu que o meu coração ficasse aflito. O que não está impedindo que a gente sabendo que não cai uma folha de um pé de árvore sem autorização, sem que o Cristo, sem que o Pai saiba, que não cai um fiozinho de cabelo da minha cabeça, que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Ele me criou, Ele me conhece pelo nome. Mas isso não impede que eu me sinta inquieto. E aí, às vezes, a gente precisa deste momento para reconhecer a nossa humildade. E a gente acorda Ele, não tem problema. Ele não se importa. Ele está esperando por esse momento, porque dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo, às vezes a gente não consegue enxergar o tamanho da misericórdia e do amor que Deus tem para conosco. E como Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Que a gente lembra muito disso nessa questão de livre-arbítrio, né? Naquela questão do filme Ghost lá, que o cara vai entregar o cheque, entrega e não entrega, né? Vocês lembram dessa parte? A gente mais ou menos faz assim, acorda de manhã e aí fala assim, ai meu pai, obrigado por eu ter acordado, hoje eu te entrego mais um dia em tuas mãos. A gente fala que entrega, mas fica toda hora dando aquela vigiadinha para ver se tá ali mesmo, né? Se tá entregue,
se a gente não pode dar um jeitinho, né? Que a gente gosta muito de dar jeitinho nas coisas. E aí a gente fica pensando se a gente não pode dar um jeitinho, dar uma futucada, quer dar uma ajudinha para Deus, como se Ele precisasse da nossa ajuda. Sendo que, na verdade, quem precisa de ajuda constantemente somos nós. E aí a gente acorda Ele. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos fala assim: quantas almas apenas se recordam da necessidade de encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora da neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. E a gente vai permanecer quebrando cabeça, sofrendo, até que a gente se canse e resolva acordar Jesus, acordar Deus, para que Ele de fato nos ajude a acalmar o nosso coração, para que a gente consiga chegar na outra margem. É por isso que lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus falou aos discípulos: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. Mas por que ainda a gente se amedronta? Ele nos prometeu essa paz. Falou que estaria conosco nos dias difíceis. E mesmo assim a gente não consegue sentir essa paz. É por isso que a gente pergunta para Ele quando a gente acorda: Mestre, não se importa que perecemos? Você não se importa que a gente sofra? Você não se importa que eu perca a minha saúde? Você não se importa que eu perca o meu emprego? Você não se importa que eu perca esse cargo que eu acho que é meu? Mestre, você não se importa que eu tenha que perder o meu filho? São tantas perguntas que a gente faz achando que o Mestre não se importa conosco. Mas quando a gente tem um olhar lá na outra margem, é isso que eu falo que a doutrina espírita me acalenta. Quando a gente percebe e quando a gente de fato acredita que nós somos espíritos imortais vestindo um corpo transitório e que a gente vai ter essa paz, que a gente coloca as nossas esperanças no futuro, compreende que essas mazelas que a gente passa é para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento, e que isso vai nos tornar pessoas melhores, que nós estamos muitas vezes, quando adquirimos alguma doença, estamos tendo a oportunidade de expurgar males ou equívocos que cometemos há muito tempo atrás, quando não soubemos usar do nosso livre-arbítrio. Às vezes, você vem com uma deficiência cardíaca porque em outra vida, você, em um momento de desespero, tirou a sua vida, dando um tiro no peito. Às vezes, você hoje vem com câncer de pulmão, porque em outra vida, usou de forma equivocada o seu pulmão fumando muito, por exemplo. E aí você lesa o seu perispírito e você precisa de uma nova oportunidade para poder reparar esse mau uso que você fez. Quando a gente olha os nossos sofrimentos, se eles não têm causa nessa vida, provavelmente foram frutos do mau uso que nós tivemos em outra vida. Quando a gente está passando por uma dificuldade, tem um familiar difícil, né? E aí a gente fala assim: meu Deus, eu tô na família certa, isso nem parece que é meu irmão.
essa mãe que não me ama, né? E a gente não consegue entender isso, mas o Pai sabe. E a gente, antes de reencarnar, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez, a gente faz um planejamento, a gente não vem por engano, não. Nós estamos na família que merecemos, nos círculos que merecemos, no trabalho em que melhor nos faz crescer. Nós planejamos grande parte, nem tudo tá ali escrito, mas os tópicos, né? O roteiro a gente escolhe, grande parte desse roteiro. Mas mesmo assim, quando a gente chega aqui, a gente tem a oportunidade de desistir dessas escolhas que a gente se comprometeu. E a gente só vai adiando muitas vezes ela. E aí, nesse momento de desespero em que a gente não compreende esses sofrimentos que a gente está passando, a gente pode pedir quantas vezes forem necessárias a ajuda do Mestre. A gente pode indagar a ele se ele não importa que a gente pereça. Mas o que a gente jamais pode fazer é se revoltar contra os desígnios do Pai para a nossa vida. Estar entregues na mão de Deus é entender que Ele sabe o que é melhor para a gente. Porque normalmente a gente enxerga através de nosso ponto de vista. Esse ponto que eu só enxergo isso. Mas do ponto que Ele tá lá em cima, do ponto que Ele tá, que Ele me conhece, desde o dia que Ele me criou, Ele enxerga muito mais do que eu posso imaginar. E então, quando a gente o chama, Ele se levanta, acalma os ventos, repreende o mar e tudo se acalma. Esse fenômeno, para nós que somos espíritas, ele não é muito sobrenatural, como algumas religiões às vezes pregam, né? Como Jesus conhecia a manipulação de fluido, que tudo é fluido, né? A gente deriva do plasma divino, que é o fluido cósmico universal, e sobre cada corpo que esse fluido atua, ele leva um nome, né? Então, tudo no universo, né? Algumas outras vertentes de estudo denomina que energia, por exemplo, a gente chama de fluido, né? Algumas vertentes chamam de energia. Tudo é energia no universo, né? Tudo é fluido no universo. Então, como Jesus, um espírito de alta envergadura, né? Muito evoluído, conhecia tudo isso, né? Como se manipula esses fluidos, por isso que ele fez muitas curas. Quem quiser entender um pouquinho sobre isso, no livro A Gênese a gente consegue, você consegue ter todo esse entendimento. Então, como ele era um espírito muito mais evoluído, ele conseguia manipular esses fluidos, por isso que ele acalma essa tempestade. Quando a gente já tem o conhecimento, fica mais fácil a gente entender o porquê passa pelas coisas e conseguimos escolher como cada coisa vai agir sobre nós. E então a gente pode fazer a escolha de sentir ou não medo, aflição. A gente consegue ter o entendimento do momento que a gente está passando. Mas mesmo Jesus acalmando o nosso coração, ou às vezes quando a gente vai lá e acorda Jesus, a gente também tem que entender isso, tá? Às vezes a gente fica esperando que Jesus se materialize para nós, né? Venha e faça alguma coisa. Ele nos usa, tá? Para que a gente acalente o nosso irmão. Esse amor transborda de um para o outro, do que pode, do que tem mais para o que tem menos. Então, às vezes, quando eu tô muito triste, quando eu tô com muito medo, eu posso ligar a televisão, aparecer uma mensagem para mim. Eu posso conversar com a pessoa falar uma coisa que me consola. É Deus usando as pessoas e as coisas para dizer que está conosco. Mas Ele não deixa de perguntar: por que estavam com tanto medo? Os discípulos tiveram a oportunidade de estar com Jesus o dia inteiro, viram o quanto que ele fez, sabia que ele estava no barco e mesmo assim sentiram medo. A gente também sente medo, né? Como a gente sente medo?
Eu gosto muito de uma fala do filme Matrix que revela muito sobre isso, né? A diferença entre a gente conhecer a palavra, sentir a palavra e de fato vivenciar a palavra, uma grande diferença. No filme Matrix, quando Neo vai ter uma conversa com Morfeu, e aí Neo fala que encontrou com o Oráculo falou um monte de coisa com ele, e aí Morfeu fala com ele assim: Neo, há uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Os discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas, mas nos outros, a gente sabe que Deus existe, que Ele é Pai de amor e bondade, é soberanamente justo e bom, sabe que Ele está conosco, mas às vezes, quando a gente está nesse barco, quando a gente está trilhando o caminho, é muito diferente. E a gente precisa renovar a nossa fé. Por isso que ele pergunta: ainda não tem fé? Tudo que você viu que eu fiz não foi o bastante para que vocês confiassem em mim, que falei que nós chegaríamos no outro lado? A fé é um sentimento que pode ser desenvolvido usando a força de vontade, o conhecimento e as virtudes. Como é que a gente adquire virtude? Não deixando-se arrastar por aquilo que a gente já sabe que vai fazer mal para nós. Não é quando nós não conhecemos, é quando a gente sabe que não pode fazer e resiste com todas as forças e não faz. Assim a gente adquire virtude. Assim a gente adquire a fé que a gente precisa. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando a gente usa violência, é porque a gente é fraco e duvida de nós mesmos. Quando usamos a violência para com o outro, é porque a gente está inseguro. É porque a gente está com medo. É porque a gente acha que não vai dar conta. E aí, os discípulos, normalmente, de novo, não perceberam a grandiosidade do ensinamento que estavam tendo e ficam impressionados. Quem é esse homem em que os ventos e o mar obedecem? Para terminar a nossa passagem. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curtinha que a gente tem no Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia e modelo. Ele foi criado igual nós, simples e ignorante, e já galgou o patamar de chamarmos ele de mestre, para ele ser o nosso guia e o nosso modelo. Quando a gente vai fazer uma trilha, a gente contrata um guia. Por quê? Ele sabe o caminho de ida e de volta, os lugares mais seguros, os lugares que não vai colocar a gente em risco, os lugares que será melhor para a gente passar. Então, se ele é o nosso guia e modelo, que a gente possa olhar para o Evangelho toda vez que a gente lê e se colocar no lugar dos personagens e pensar como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Eu gosto muito de uma frase, todo mundo gosta muito daquela frase assim, que Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas esquecem, de olhar o que vem antes.
Quando Paulo diz assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente dizer esta frase, que eu tudo posso naquele que me fortalece, lembramos que é nos momentos de adversidades, nos momentos de dificuldades, mas também nos momentos de alegria. Voltaire tem uma frase muito bacana: eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Deus é Deus de amor e bondade, sempre. Se muitas vezes os sofrimentos, as punições, os castigos nos chegam, é somente uma forma de nos responsabilizarmos por aquilo que desviamos na senda em direção à nossa perfeição. Nós podemos escolher por viver por amor. São momentos de decisão na nossa fé, em que a gente pode escolher. São momentos de decisão na nossa vida, em que a gente pode escolher. Paulo ia atrás de Ananias para matar Ananias. De repente se encontra com o mestre, cai do cavalo e muda a vida. Madalena, o encontro com Cristo, muda de vida. A gente pode mudar de ideia quantas vezes forem necessárias. A gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, nunca é tarde. Deus está sempre esperando a nossa volta para casa como um filho pródigo das inúmeras escolhas equivocadas que nós podemos ter feito. Nada que você faça te afasta do amor de Deus e Ele está à sua espera o tempo inteiro. Para finalizar, eu quero que vocês se sintam fortalecidos nessa fé, porque as tempestades da vida geram no nosso espírito fortaleza. Um barco atracado não torna um bom marinheiro. A gente não tem como se tornar um bom marinheiro com um barco paradinho lá no porto. Ele precisa entrar em alto mar. As experiências da vida nos faz crescer, nos faz evoluir. Não percamos de vista o outro lado da margem, que é lá que nós vamos chegar. Que Jesus possa abençoar cada coração que esteve presente, cada coração que você pensou e que nesse momento você vibrou por Ele, emitindo boas energias. Vamos elevar o nosso pensamento, que o nosso tempo está acabando. Eu falo muito, né, gente? E aí nós vamos fazer uma prece. Deixa eu ver se eu dou um play aqui, porque daqui a pouco o Instagram me corta. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo o Pai por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, na certeza que a espiritualidade amiga visitou cada lar nessa noite, cada coração. Que essas palavras que pôde sair pela minha boca possa ter encontrado o coração fértil, em seus corações um solo apropriado para geminar essa fé que transporta a montanha. Jesus, ampara o nosso planeta neste momento, ampara cada coração que parte e cada coração que fica. Muita luz a todos nós. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Domingo que vem nós temos Robson, tá? Não percam. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, tá? Deus os ampare. Fiquem com Deus.